Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Cláudia Fernandes, sou da área de marketing da SICA. Por favor, antes de a gente começar mais um webinar, eu vou pedir, por favor, que vocês confirmem se vocês estão me vendo, se vocês me ouvem bem. Tem uma caixa de bate-papo ao lado que vocês podem usar para colocar os seus comentários, se vocês me ouvem e se vocês me veem. Eu vou dar aqui as confirmações para a gente continuar. André Figueiró, boa noite. Legal, boas tardes, do Equador, Alfredo, Marcos Melo. Então, que bom, né? Já recebi bastante confirmações aqui. Camila, ótimo. Então, excelente. Então, sejam bem-vindos. Mais um webinar da SICA. Aqui a gente tem uma parte introdutória, que é dando continuidade à agenda de palestras online já realizadas no mês de abril e no mês de maio. A SICA renovou a programação para junho. Realizadas por engenheiros e arquitetos, os webinários foram criados para ajudar os parceiros da marca a ampliarem seu conhecimento de forma rápida e prática, com novos temas para trazer ainda mais profundidade e informações técnicas sobre o segmento. E para falar sobre o tema de hoje, pisos industriais, tudo o que você precisa saber sobre avaliação e preparação do substrato, contaremos com a participação do arquiteto Marcos Melo e engenheiro Levon Rovagnian. Até peço desculpas se eu não Acertou. o sobrenome corretamente. Então, apresentando os nossos especialistas, Marcos Melo é arquiteto formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, consultor técnico e comercial, atua no Departamento Técnico da SICA desde janeiro de 2018, com especialista em desenvolvimento de produtos, especificação técnica, treinamento e habilitação de aplicadores. Responsável pelos produtos destinados à impermeabilização de coberturas e revestimento de pisos industriais. Especialistas da área de coberturas industriais, como coberturas metálicas, policarbonato, mantas sintéticas e membranas líquidas, e revestimentos de alto desempenho para pisos industriais, epóxi, uretanos, poliuretanos, cimentícios, entre outras tecnologias. Atuação na área técnica comercial e de desenvolvimento de mercado em produtos para construção civil desde 1993, tendo atuado profissionalmente em grandes empresas do segmento da construção civil. Boa noite, Marcos Melo. Boa noite, Cláudia. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo evento, que tenhamos aí um bom evento. Isso, só para a gente confirmar, vocês ouvem o Marcos, né? Ele deu boa noite para todos, vocês confirmam que estão ouvindo o Marcos? O André José Morgado, boa noite. Patrícia, excelente. Então, vamos continuar agora a apresentar... Boa noite a todos. O nosso especialista convidado. Então, Levon é engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e administrador de empresas pela Universidade Mackenzie. Possui mais de 25 anos de experiência na área de revestimentos anticorrosivos e revestimentos de piso em operações industriais variadas. É diretor técnico comercial da READ, Revestimentos Especiais de Alto Desempenho Limitada, e atual presidente da ANAPRE. Boa noite, Levon. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bem, por favor, confirmem. Bruno de Recife, tá, Louriano, Patrícia já está confirmando, excelente. Que bom que a gente fez essa confirmação. Muito feliz, né, de ter mais um webinar aqui ao vivo. Então, vocês aproveitem a caixa de bate-papos para vocês fazerem suas perguntas. Ao final, né, da apresentação dos especialistas, a gente vai responder o máximo que for possível dessas perguntas. Então, eu desejo um ótimo evento para vocês. Muito obrigado, Cláudia. Eu gostaria de iniciar aqui agradecendo a oportunidade, né, de estar falando nesse tema muito importante, que é o que nós precisamos saber sobre avaliação e preparo de substrato. Agradeço a presença do amigo, do grande profissional Levon, por você estar aqui conosco, Levon. Agradeço, assim, a sua disponibilidade de tempo. Eu sei que a sua agenda é super apertada e vamos contar, de você estar compartilhando, né, contar com esse compartilhamento de conhecimento vasto que você tem
aí na área dos RADs, né, de revestimentos para piso, revestimentos de alto desempenho. Muito obrigado, Levon. Vamos lá para o webinar. A palavra é toda sua. Uma boa palestra para ti. Eu vou ficar aqui também ouvindo e aprendendo contigo. Um abraço. Boa noite a todos. Primeiro, novamente, agradeço a SICA pela oportunidade e pelo tempo que todo mundo está dedicando para a gente tentar evoluir todos juntos, para tentar, de alguma maneira, ocupar o tempo nosso, que nesses tempos de pandemia não é nada fácil. Conforme o Max conversou, eu trabalho na área há bastante tempo, eu tenho muito conhecimento, tanto técnico quanto em campo, e a gente tem visto novidades, surpresas a cada dia. Corajosamente, eu estive na feira em Las Vegas no começo do ano, onde eu pude ver alguns equipamentos, e no final da palestra, mais no trecho final, nós vamos poder ver alguns equipamentos que não existem no Brasil, são alguns filmes que são coisas específicas para preparação de superfícies em casos extremos. Então, vamos lá, eu vou compartilhar uma apresentaçãozinha relativamente rápida e nós vamos nos apoiar em cima dessa informação, dessa apresentação, para a gente nortear a palestra. Obrigado. Vamos lá. Muito bom. Boa palestra. Um abraço. Obrigado. Perfeito. Espero que todos estejam vendo. Bom, nós vamos falar na parte de avaliação e preparo de superfície para pisos industriais. Eu brinco bastante com o tema, eu falo sempre que hoje em dia a gente esquece das patologias, da adaptação dos projetos e deixa os problemas depois que eles acontecem. Isso eu não vou falar que é o mal do brasileiro, que tem muitos que não são assim, mas digamos que é o mal da situação. Então, eu inverti. Normalmente eu apresento esse slide no final. Então, nós vamos começar por ele. Chama Lei de Sitter. É o tal da Lei da Evolução dos Custos. Então, é uma chamada, é uma dica para mostrar que quando você tem um trabalho de projeto, um trabalho intelectual no começo do trabalho, no começo da obra em si, e se dedica um pouco, você tem um custo numérico de 1, especificamente, é o custo do projeto em si. Quando essa alteração de projeto ela ocorre durante a fase de execução, nós já quintuplicamos esse custo, que é esse item que está aparecendo aqui, 5 vezes. Quando ele ocorre como manutenção preventiva, nós já estamos multiplicando por 25. E quando a gente trabalha de maneira completamente errada e a gente descobre que fez errado e tem que fazer uma manutenção corretiva, o custo atinge inimagináveis 125 vezes o custo original. Então, isso é nada mais do que um lembrete de que um piso é um sistema e todas as etapas dele têm que ser pensados na fase inicial. Então, nós estamos falando hoje somente de preparação. Mas para poder pensar em preparação, nós temos que pensar no conjunto todo. Então, esse vai ser o ritmo da apresentação. Vamos lá. Então, em tempos de pandemia, nada mais é real do que esse lembrete. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Hoje, todo mundo tem conhecimento estatístico de evolução de Covid, de coronavírus. Todo mundo fica besuntado o tempo todo com álcool. Então, eu acho que a fase louca e fase médica de todo mundo está à flor da pele, infelizmente. Só que na minha área, na nossa área, a gente usa um pouco essa faceta de médico, porque eu sempre lembro de que o RAD e o conjunto de químicas que o mercado apresenta para a gente, ele permite que a gente trabalhe realmente como médico. A gente tem toda essa metodologia, todo mundo infelizmente deve ter passado por um hospital, então você tem a área da triagem, você tem o exame geral, você passa pelo generalista, depois
a coisa vai evoluindo. Na nossa área é exatamente a mesma coisa. Então, no primeiro momento, a gente tem que analisar o quadro todo, entender o diagnóstico, a necessidade, fazer a prescrição ou escolher a solução, aplicar a solução e acompanhar o desenvolvimento. Então, para a felicidade dos médicos de plantão, engenheiros médicos ou administradores, nós praticamos uma engenharia médica no nosso dia a dia, como acho que todo mundo já vivenciou isso. Bom, o primeiro ponto é examinar o paciente. Quais são as necessidades daquele projeto específico? Hoje, os mercados que estão mais ativos são as indústrias alimentícias e as farmacêuticas. Mas a solução de revestimento permite hoje que a gente entre em áreas diversas, desde indústrias mecânicas, metalúrgicas, hoje prédios comerciais. Então, as necessidades do usuário, elas sempre têm que ser analisadas especificamente caso a caso. Cada situação, cada ponto, cada demanda, seja ela uma demanda estética, seja ela uma demanda operacional, ela tem que ser levada em consideração no momento do exame, no momento da análise. E aí tem que olhar para as condições gerais, onde está sendo feito o trabalho, quais são os fatores limitantes e quais são as condições de contorno, eu gosto de falar. Nós vamos detalhar cada um desses itens um pouquinho mais para frente. E aí nós temos as condições do substrato, onde que nós vamos fazer a nossa aplicação e, a partir desse momento, nós temos informações para definir o que vai ser feito. Então, a apresentação vai se embasar em cada um desses tópicos. Um piso, o nosso paciente, ele é um sistema. Então, nós temos desde um terreno, onde é feito a subbase, onde é feito o controle, você tem a barreira de vapor, tem a placa de concreto e o revestimento. Na realidade, isso é o que nós deveríamos ter. Infelizmente, não é o que acontece. Muitas vezes a subbase é falha, o terreno não foi devidamente preparado, a placa de concreto apresenta uma ou outra deficiência e o revestimento tem que resolver tudo. Não é bem assim que ele funciona. E é isso que nós vamos ver, e normalmente isso fica evidente durante a fase de preparação, que no meu entendimento é a fase mais crítica de todo o processo. É onde você efetivamente abre o paciente e começa a enxergar ele detalhadamente as vantagens e desvantagens. Bom, quais são as necessidades? Como é que a gente conhece? Bom, normalmente o usuário ele se preocupa com o ataque mecânico, o ataque químico, o ataque térmico, mas existe um fator que eu tenho visto isso cada vez mais, que é a cultura do cliente. Muitas vezes os clientes, e nós temos um caso real em análise nos últimos 30 dias, o Marcos sabe bem disso e o André também, onde ataque mecânico, ataque químico e ataque térmico são colocados num plano não tão predominante como deveria ser, e a cultura do cliente é totalmente estética. Então, às vezes, isso acaba criando um desafio e obriga o especificador, o envolvido, o engenheiro, o responsável ou o médico da causa a se desdobrar para tentar entrar na cultura do cliente, para eventualmente abrir para ele e falar, olha, a solução que você quer, a solução que você está acostumada, não necessariamente é o ideal. Mas se a tua cultura, não adianta, como se diz aqui no Brasil, os colegas sul-americanos, dar murro em ponta de faca. Não adianta. Então, às vezes o cliente não tem o recurso, ou às vezes o cliente tem uma demanda meramente estética e ele coloca em segundo plano toda a parte funcional do produto. Eu coloquei uma chamada aqui de equipamento adotado e tipo de tráfego. Isso é uma coisa muito interessante, porque dependendo do tipo do tráfego, se for um tráfego randômico, que o equipamento anda em qualquer lugar, a empilhadeira anda em qualquer ponto, ou se for tráfego definido,
existe um problema em termos de planicidade e não é recomendável usar sistemas como fresamento, porque você vai criar ondulações numa condição de tráfego definido, como um AGV, como uma empilhadeira trilateral, como um equipamento de uso automatizado. Então, tem que literalmente esmiuçar tudo que se passa na cabeça do cliente e na realidade dele. Conseguir fazer isso sem uma visita é muito, muito difícil. Condições gerais, as tais condições de contorno. Quais são essas condições gerais? Então, nós temos desde a temperatura do local, nós tivemos um caso recente que o cliente tinha um forno e, teoricamente, embaixo do forno havia um isolamento térmico. Não era bem o caso. A temperatura embaixo do forno era de 120 graus e degradava literalmente tudo e qualquer tipo de revestimento que fosse colocado. Então, é um ponto-chave e, sobretudo, quando se fala em indústrias de carne, o choque térmico, as lavagens com água extremamente quente, a descarga de produtos como vapor, são coisas que têm que ser levadas em consideração no conceito da especificação. A umidade do ar e o ponto de orvalho são outro ponto delicado. Nós vamos ver esse detalhe, esse cálculo, que é um cálculo muito simples, mas ele obriga a tomar cuidado com parâmetros como a temperatura do substrato e a presença, por exemplo, de telhas de aço galvanizado. Eu tenho uma experiência infeliz, diria. Era um local onde durante o dia fazia um calor tremendo, de madrugada um frio pesado e tinha telhas de aço galvanizado. Fizemos um trabalho com autonivelante epóxi e, de repente, de manhã, pela madrugada, começou a pingar água no piso e fez aquela marcação parecendo trilhos de trem em todo o piso. Isso foi porque, desadvertidamente, nós não prestamos atenção na cobertura, no telhado. Então, é muito difícil um especialista em piso olhar para cima. Mas eu recomendo que vocês olhem para cima, para os lados, para tudo quanto é canto. A ventilação, bom, em tempos de coronavírus, ventilação é regra. Então, o ambiente tem que estar ventilado, mas sem ventania. O fluxo de ar concentrado no revestimento, exaustores, eles podem ocasionar patologias variadas. O material acaba secando antes dele se nivelar. Então, é o outro ponto. E se você estiver trabalhando com um produto que tem odor, tem que ter ventilação, tem que ter uma troca de ar, de maneira controlada, mas tem que ter. Iluminação do ambiente. Não dá para cobrar acabamentos finos sem o ambiente estar iluminado. Então, é uma coisa que não se pergunta, não se pensa, mas tem que ter. E a área tem que estar isolada. É obrigatório. Não é uma área de passagem. E o isolamento tem que acontecer quando a preparação da base começar. Começou a preparar a área, quarentena no piso. Ele é nosso. E ninguém entra, ninguém tasca. Tem que ser radical nesse aspecto. Porque a operação pode contaminar algo e você jogar o serviço fora, ou pior ainda, colocar em risco o produto final, que é o revestimento. Ponto de orvalho, vamos lá. Essa tabelinha aqui é uma coisa muito simples. Qualquer ponto de internet existe essa tabela, ela é fácil de se localizar e tem um exemplo em cima muito prático. A temperatura ambiente sendo de 18 graus e a umidade sendo de 65, então a gente pega um ponto mais ou menos por aqui, e umidade relativa do ar 65. Então nós temos aqui alguma coisa nessa casa. O ponto de orvalho é algo entre 8 e 13, mais para 13, então o cálculo é 12 graus, e a temperatura do substrato limite é 12 mais 3. O que isso quer dizer? Se a temperatura da base, onde vai ser feita a aplicação, for inferior a 15, não deve-se proceder à aplicação. É um conjunto, é um sistema, e o ambiente é a condição de contorno mais importante que tem. Pois bem, o cliente insistiu, ele assinou um documento e ele falou que ele se responsabiliza.
o que corremos de risco? Primeiro, a aderência do sistema pode não acontecer, o sistema pode não aderir devidamente. Mas ele funcionou, ele secou. Sim, mas ele não aderiu. No caso de uma solicitação mecânica pesada, o revestimento pode apresentar uma patologia e o responsável é o tal do ponto de orvalho. Uma vez eu fui chamado de botânico, então, quando eu comentei de ponto de orvalho para um cliente, falei, gente, não é botânica, mas é natureza. Nós estamos não num laboratório, nós estamos no mundo real. E o mundo real tem as suas limitações. Temos que saber lidar com eles e temos que saber trabalhar com eles. O ideal sempre é, nas regiões mais frias, como o sul do Brasil ou regiões de montanha, de serra, procurar fazer as aplicações sempre na janela das 10, 10h30 até as 3 horas da tarde. É uma dica que eu dou. Normalmente o fenômeno ele é menos forte, menos representativo nessa janela. Outra coisa, ponto de orvalho, condensação, o material autonivelante que deve ter um brilho representativo, estético, marcante, ele fica fosco. Ele cria-se um fenômeno que a gente chama de blushing. Ele dá um fosqueamento e um desequilíbrio do brilho. Exatamente por conta do fenômeno do ponto de orvalho, da condensação de umidade na superfície. Bom, condições do substrato. Como que o nosso substrato é analisado? O que nós temos que pensar, olhar e avaliar, averiguar antes de falar, olha, eu quero fazer o produto tal com o sistema tal de preparação. Resistência à compressão, resistência à abrasão, umidade da base, contaminação química e temperatura do substrato, conforme eu falei anteriormente. Cada um desses itens, ele representa uma limitação, existe uma regra. Nenhum revestimento é substancialmente superior em termos de desempenho do que a sua base. Ou seja, o elo fraco da corrente é normalmente a base. Então, tem que se estudar, tem que se avaliar e tem que saber corajosamente falar não, às vezes. Entenderam? Então, é uma questão de coerência técnica. Se não dá para fazer, não dá para fazer. Existem ferramentas, existem metodologias de preparação, algumas condenatórias em relação à base, e nós não temos que ter medo de avisar isso ao cliente. Por exemplo, um piso com baixo nível de compressão, o que adianta você colocar um sistema uretano espatulado com 50, 60 kg força por centímetro quadrado de resistência, se ele resiste até 15 megapascal? Então, vai afundar. O que adianta você ter um sistema que tem uma resistência e uma aderência fabulosa se a tua base apresenta uma resistência baixa à abrasão? Um piso com umidade ascendente. São problemas que têm que ser vistos nas etapas preliminares, informados e devidamente contornados e combatidos. Contaminação química é a mesma coisa. Nós vamos ver alguns slides, algumas fotos que falam por si só. Ele não permite que seja feita a aplicação. Então, paciência. É um custo a mais? Só que é muito mais caro hoje recorrer ao jurídico, a um departamento que deveria existir por existir, mas ser usado em última instância, mais ou menos como seguro. Temperatura de substrato eu já falei. Então vamos lá, agora nós vamos ver item por item como que é feita a avaliação. Como é que funciona a inspeção preliminar? Já sabemos o que nós precisamos olhar, só que nós chegamos à obra. Infelizmente, ainda não tem tecnologia para a gente fazer, apesar das câmeras, fotos ajudarem bastante, sempre tem o efeito e a necessidade de um profissional habilitado, técnico, fazer a inspeção pessoalmente. Então, primeiro ponto é a inspeção visual. Olhar para o piso. Ele fala, o piso mostra. É questão de prestar atenção no ambiente. Como é que eu posso saber visualmente que um piso corre-se o risco de umidade ascendente? Gente, é só olhar para as paredes.
Se tem bolor na parede, se tem uma tinta descascando, se tem uma manchinha no canto da parede, é certeza, o piso apresenta problema de umidade ascendente ou pode apresentar. Percussão com martelo. Bom e velho martelo, bater no chão e escutar. Você identifica pontos ocos. Arraste de corrente. Eu não sabia, parece que é um ensaio normatizado. Existe um tipo de ensaio que você pega uma corrente, a gente fazia isso rusticamente. Você arrasta uma corrente ao longo do piso para você ver se tem risco de delaminação. Ah, mas qual é o risco disso se eu vou preparar a base? Imagina que o cliente quer uma pintura de baixa espessura ou de 400, 500 micras, que já é uma pintura melhor, e você não identifica um problema de delaminação e na fase preliminar você chega na obra, faz o trabalho de lixamento e de repente começam a pipocar pontos delaminando. É um drama. E aí, como é que você vai explicar para o cliente que, olha, sinto muito, eu não tinha visto? Então, uma inspeção bem feita é garantia de sossego e é garantia de menos atritos ao longo da obra. Verificação de planicidade e nivelamento. Essa é uma fase que hoje em dia, cada vez mais é importante, porque os equipamentos são cada vez mais sofisticados, as rodas rígidas demandam enormemente da base do piso, e qualquer ressalto que tiver, qualquer falha de ondulação que existir, o revestimento não tem como corrigir isso. Imagina, se você tem uma depressão de centímetros e vai aplicar um produto de 4 milímetros, 5 milímetros, não tem como. Então, existem limites. Uma prática comum é usar uma régua de alumínio, existe um gabarito que é passado embaixo dele. Não é tão comum no Brasil isso, mas é permissível. E verificar os pontos críticos, que normalmente são as juntas de construção, onde pode acontecer o fenômeno de curling, de empenamento de placa. São coisas para se verificar e para se questionar e para se reparar antes. Agora, via de regra, um piso com FF 38 e FL 25, que é planicidade e nivelamento, apresenta bom resultado depois da aplicação. Não é um piso super plano, mas para um uso convencional, ele se enquadra no limite de pisos de qualidade. É isso que nós temos que buscar. Infelizmente, em manutenções, não é o que acontece. Em manutenções de área, normalmente o que acontece é que o próximo tópico curioso aqui, verificação de caimentos para os ralos e canaletas. A definição é dos pedreiros mal acostumados, o ralo é o ponto mais alto do piso, então a água não corre no ralo. E não adianta o coitado do cara do revestimento resolver isso. Isso tem que ser visto antes e tem que ser questionado. Reparem, isso é muito fácil. Normalmente a gente chega nas obras, o ralo não está instalado ainda. E o camarada compra um ralo de última geração, de aço inox, com sistema sifonado, e ele monta depois que o piso totalmente plano, que não deveria ser nessa região, foi executado. Um executor do ralo chega, instala o ralo no lugar e fala, não, o cara do revestimento corrige isso. Não corrige. Não existe remédio para isso. Existe aspirina. Existe paliativo. Não existe solução. Então, tudo isso tem que ser visto no estágio do projeto. E por que verificar isso é importante? Porque dependendo do tipo de preparação que a gente caminha, você acaba estragando o que já está bom ou criando problemas, conforme falei de planicidade, não deveriam existir. Por isso que a gente tem que ter o máximo de informações possíveis antes de partir para o projeto, para pensar o que vai ser feito. Condições do substrato. Quais são os fatores limitantes? A resistência à compressão tem que estar na casa de 25. Isso não é muito difícil de ver. No próximo slide nós vamos ver esclerômetro. Resistência à abrasão. Ele tem um fator limitante. Umidade da base. Não pode estar saturado. Hoje existem
soluções que permitem aplicações em casos extremos. Eu sou da velha guarda. Eu não pareço, mas tenho 52 anos. Eu sei que pareço muito mais jovem do que isso. Obrigado. Aos que estão dando risada. Deus está vendo vocês rirem de mim. Eu sou muito conservador no termo umidade. Eu acho que a umidade, se ela já está presente e nós não temos o que fazer, tudo bem. Vamos pensar em soluções. O Marcos depois vai enumerar algumas opções que a SICA apresenta, que o mercado tem. Eu prefiro não ter esse problema. Então, drenagem do solo, trabalhar com concreto que esteja o mais bem curado possível, mesmo que você trabalhe com um sistema que aceite algo de umidade, é uma questão que tem que ser levada em consideração e o cliente tem que ser alertado. Abrir a porosidade do piso, fazer uma primeira preparação e aguardar umas 48 horas uma secagem acelerada, potencializada pela abertura da porosidade do piso, é uma coisa muito interessante, é uma coisa inteligente e deve ser apresentada para os clientes em geral e tem que ser considerado no cronograma, sobretudo em concretos novos e em concretos que têm sistemas de cura química que são um verdadeiro abacaxi. Contaminação química, mesma coisa. Não pode ter. E se for, ela tem que ser superficial. E se ela for superficial, ela tem que permitir que seja removível. Testes de arrancamento, resistência à tração. Você tem que fazer um teste de pull-off na própria superfície do concreto. Não adianta ter um concreto novo ou ter um concreto velho, que aparenta estar bom se ele tiver friável superficialmente. Tem que ensaiar. Essa norma, SSPC, SP13, é uma norma sensacional. Ela detalha, esmiuça, ela apresenta tabelas com normas e é um achado, é uma norma que tem que ser obedecida e ela enquadra uma série de parâmetros que têm que ser obedecidos e nós obedecemos na prática. E existem os tais detalhes construtivos, que são o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Resistência à compressão, isso não é esclerômetro. Acho que todo mundo viu um desses alguma vez na vida. Existem opções mais modernas, digitais, que permitem armazenamento de dados, uma análise melhor. Mas a resistência à compressão, quando feita criteriosamente, é um aliado para evitar problemas. Condições gerais, termohigrômetro. Esse é o camarada que vai ajudar a gente a verificar os riscos de umidade relativa alta, os riscos de ocorrência de ponto de orvalho. É um monitor do ambiente, é um monitor da área. Para os interessados em medicina, normalmente todo ambiente médico, todo ambiente hospitalar tem um termohigrômetro para controle do local. Então, basicamente, o equipamento que nós usamos é quase o mesmo. Daqui a pouco tem gente recomendando hidroxicloroquina para o piso, por aí afora. Não é tanto assim, não, gente. Calma. Aqui já temos um radar, que é uma radiografia, que é um equipamento que permite que a gente enxergue as estruturas da ferragem. Os equipamentos mais sofisticados permitem que a gente identifique pontos ocos para direcionar eventuais demandas de injeção de solo cimento, de nata, de grout injetável, injeções epóxi, etc. É mais uma maneira de saber o que está acontecendo dentro do piso antes de sair quebrando ele. Resistência à abrasão. Esse é um equipamento simples, é um equipamento que é fixo no chão. Você despeja uma carga abrasiva e você tem um rodízio. Pelo desgaste é verificado e é classificado o piso de um modo geral. O piso sendo classificado e ficando dentro de uma faixa, dentro de um range, ele permite que a gente verifique efetivamente se ele permite uma aplicação segura ou não. Esse é o tal do teste do pull-off. Então, ele é um ensaio normatizado pela NBR 14050, que é a norma que limita
os sistemas de revestimento epóxi, que está em revisão pela Associação Nacional de Pisos. A ANAPRE está em estudos para desenvolver boas práticas no tocante à aplicação de revestimentos de um termo amplo. Então, esse é o primeiro ponto. Você faz uma perfuração, instala esse corpo de prova metálico, ele é colado, e depois de um tempo que é o adesivo estrutural, ele fez a função dele, que é aderir, você arranca e você verifica. Umidade da base, verificar quanto de água tem. Então, a gente verifica a temperatura da base também, mas a umidade normalmente é um problema maior. É um problema que, quando ele é recorrente no ambiente, ele precisa de uma atenção totalmente especial. E hoje em dia, esses equipamentos permitem que a gente tenha facilidade dessas informações. Mas tem como fazer ele de modo mais completo, que seria um equipamento que instala uma sonda e faz o monitoramento da evolução da umidade ao longo de 24 ou 48 horas. É um ensaio 2170 da STM. Ou fazer uma coisa totalmente simples, que também é um ensaio. Cola-se uma lona plástica. Quando nós não temos recurso em termos de equipamento, de metrologia algum, uma lona plástica colada no chão pelo prazo de 16 a 24 horas, eu prefiro 24 horas, acaba nos dando uma ideia se existe umidade subindo por dentro do concreto. O cuidado é que essa lona plástica ela tem que ser instalada de modo criterioso, não pode ter poeira embaixo, a base tem que ser limpa, tem que ter uma certa rugosidade, não pode estar totalmente queimada, polida, e os cantos da lona não podem respirar. Testes químicos para verificar o pH por meio de uma solução ou extrações. Então, conforme falei, numa base de concreto que apresenta esse nível de contaminação, não precisa falar que o camarada que decidir pela aplicação é um sujeito extremamente corajoso. Ou ele não sabe o que ele está fazendo. Para isso que serve o ensaio, o teste, a extração. Então, entrou numa área de galvanoplastia, entrou numa área de CIP, entrou numa área de fabricação de um produto alimentício líquido, como Coca-Cola, cervejas, etc., peça um corpo de prova no pior ponto. Exija um corpo de prova. A garantia, se você não tiver, quem vai cumprir é você. Então, e nesse caso específico, sem culpa alguma, senão de não ter sido criterioso o suficiente. Bom, mais detalhes construtivos agora. Isso tudo tem que ser respeitado. Por que isso tem que ser levado em consideração antes da fase de preparação? Porque se você não respeitar a característica da junta, a característica da maneira que o piso se comporta, o teu sistema de preparação vai arrebentar a superfície e vai te obrigar a uma tarefa de recuperação. Esses são os detalhes. Então, esses detalhes pequenos, eles têm que ser observados, conhecidos, antes de mais nada. Então, um rodapé, como esse primeiro desenho, de canto de parede, ele não pode deixar de ter um delimitador e uma camada flutuante não aderente. Por quê? Porque o piso em si, ele está aderido na parede, o rodapé, ou no piso. Um dos dois lados tem que ser flexibilizado, porque a movimentação nessa região, ela não vai ser equivalente. O piso trabalha de um jeito, a alvenaria trabalha de um outro. O melhor dos mundos é esse rodapé aqui, mas não é isso que a gente encontra sempre. Você tem aqui uma questão de uma junta com necessidade de lábio polimérico. Normalmente as juntas construtivas demandam isso. Um tratamento de uma junta com selante simples ou o tratamento de uma junta que não tende a trabalhar, que é esse último caso aqui. E aí você pode usar um sistema aderente ou um sistema que permita que seja resiliente o suficiente. Veja bem, tudo isso sabendo-se antes da fase de preparação
permite que você faça uma opção mais sadia do revestimento e, sobretudo, da preparação. Pois bem, nós já sabemos de tudo, agora nós temos que dar o diagnóstico. Tubaína ou cloroquina? Então, é a escolha que o país inteiro, o mundo inteiro está querendo saber. Seleção do sistema de preparação, seleção do sistema de revestimento e verificação da viabilidade técnica, comercial e eventual revisão. Veja bem, tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, dinamicamente, e você tem que ter uma sequência conjunta. A tomada de decisão, o sistema de preparo tem que ser condizente com o sistema de revestimento, que tem que estar condizente com a viabilidade técnica da base e com a capacidade econômica, comercial do projeto em si. Não adianta virar para o cliente, às vezes é muito mais interessante virar para ele e falar, olha, dentro do teu entendimento, não tenho solução. A melhor solução possível é essa. As limitações são essas. Mas o sistema preparo, revestimento e viabilidade técnico-comercial, eles têm que estar na mesma balança. Bom, quais são os objetivos de preparação? Finalmente chegamos na preparação. Remover materiais e substâncias que prejudicam a aderência do rádio ao substrato. Por quê? Porque tudo que tem entre o futuro rádio e a base, eles são materiais que são, de uma certa maneira, desmoldantes, no sentido do concreto mesmo. O efeito de uma oleosidade, o defeito da poeira, todos eles, e o efeito de uma face coberta de nata, tudo isso coloca em risco o sistema como um todo. Então, ele tem que ser removido. A preparação tem esse objetivo. O segundo objetivo, que vem junto com o terceiro, que é ajustar a rugosidade e melhorar e aumentar a ancoragem ao substrato. Então, novamente, tudo uma coisa só. Você tem que tirar a contaminação, tem que acertar a rugosidade e você tem que melhorar a ancoragem ao substrato. A ancoragem dos sistemas químicos se dá de duas maneiras, que é a ancoragem química, adesividade, e a ancoragem mecânica. Então, quando você aumenta o perfil de rugosidade, e é isso que nós vamos ver na próxima regra, você permite que um revestimento de maior espessura ancore melhor na base de concreto. É mais ou menos como você ter um piso, a regra de ouro. Quanto mais espesso o sistema de revestimento, mais profundo deve ser a preparação. É que nem você ter um prédio altíssimo, uma sapata não vai funcionar como fundação. Tem que ter uma fundação mais profunda. É a mesma coisa. O revestimento, guardadas as devidas variações dimensionais, funciona da mesma maneira. Essa é a tabela mais interessante de todas. Essa é a tabela que correlaciona sistemas de revestimento, nos quais nós não vamos nos ater muito, com tipos de preparação, que nós vamos nos aprofundar. Então, essa correlação é feita naquela norma dos CSPs, e ele permite que a gente enxergue desde o ataque químico, que seria a preparação mais superficial que existe para uma pintura simples, até um fresamento pesadíssimo, no caso para aplicação de uretano com alta retração inicial e um sistema de altíssima resistência mecânica, que demanda muito da tal da ancoragem mecânica na base. Então, um sistema uretânico, além dos cortes para controles de ancoragem lateral, ele demanda uma preparação que beira a demolição da superfície em toda a área. Por quê? Porque você distribui o revestimento e você distribui a ancoragem mecânica. Gente, isso é muito importante. E aí você vem o leque. Nós temos o polimento para sistemas cada vez mais espessos, o jateamento que permite que você tenha uma abertura de porosidade por igual, fresamentos leves, jatos mais pesados, fresamentos cada vez mais pesados, à medida que a espessura do sistema aumenta. Então, isso não existe sem isso, e eles estão correlacionados.
essa é uma informação que obriga ao especificador a pensar na preparação juntamente com o revestimento. Eles são a mesma, na minha opinião, não são duas faces da mesma moeda. Eles são a mesma face da mesma moeda. Eles são iguais, eles são correlacionados, eles são complementares, eles são siamesamente interligados. Bom, quais são os tipos de preparação? Então, nós temos a preparação química, lixamentos com enceradeiras, desbaste, com equipamento de polimento, fresamentos, jatos captivos com granalha de aço, hidrojateamentos e sistemas especiais, que nós vamos ver que são os tais filmes que a Cláudia vai me ajudar a mostrar para vocês mais para o final da apresentação. Bom, preparação química é a lavagem ácida, sem esquecer que isso é uma coisa que, para os, que nem eu falei, os antiquados, que nem eu, não me agrada muito, porque o concreto é meio alcalino, o concreto é um material que normalmente é feito com uma armadura metálica e o ácido, ele na realidade, ele agride quimicamente a matriz do concreto. A fase seguinte, que é como a gente chamaria aqui de equilíbrio do pH e a remoção da fase ácida, ela tem que ser de maneira extremamente criteriosa, cuidadosa e com um volume de água sem economias. Tem que jogar água, tem que esperar a água secar, tem que remover todo o resíduo ácido. Ele funciona? Funciona. É um sistema que a gente recomenda raramente. Na realidade, a preparação química entra em conversa quando você tem uma demanda por descontaminação. Então, ela acaba fazendo uma fase preparatória de descontaminar a superfície e, ao mesmo tempo, você abre a porosidade do concreto. Então, nesse aspecto, reconheço o valor dele. Em outros aspectos onde ele é usado individualmente, gente, existe coisa muito melhor que permite que a gente controle melhor e, se puder evitar, evite. Se não tiver como, ele funciona razoavelmente bem como descontaminação química preliminar. Existem sistemas ecológicos para isso, sem necessidade de se usar um produto agressivo, tanto ao meio ambiente quanto ao concreto. Lixamento com enceradeira. São aquelas lixadeiras convencionais, eles não têm muita tecnologia, então o operador, como sempre, tem que estar com todos os equipamentos adequados, porque é muito simples e fácil voar alguma coisa. Vocês estão vendo que não tem uma saia de proteção aqui embaixo. Então, o camarada tem que trabalhar devidamente equipado, mesmo sendo uma preparação leve e superficial. Normalmente, no caso de uma repintura, onde nós vamos aplicar um sistema fino, delgado, que não tem muita espessura, ele funciona bem com os devidos materiais abrasivos, com os devidos discos abrasivos ou lixas abrasivas. Bom, aqui nós já estamos falando de um sistema mais evoluído. Desbaste diamantado com politriz. Seja uma politriz manual, seja um equipamento um pouquinho maior aqui em cima, seja um equipamento manual. Sempre trabalhando com aspirador de pó. Vocês estão vendo que o sujeito aqui está conseguindo fazer uma preparação excelente no piso, sem necessidade, sem aquela nuvem de poeira. Ele tem um aspirador e até mesmo o equipamento manual, ele tem um acoplamento para aspirador de pó. Você consegue uma produtividade maior do que a lixadeira, um desbaste sem criar ondulações, e hoje nós temos esse segmento do mercado de equipamento evoluiu enormemente. Hoje existem equipamentos a controle remoto, equipamentos com leitura do desempenho da vidia online. Então você consegue perceber durante o teu trabalho se a vidia está fazendo o desbaste adequado ou se já está na hora de trocar a vidia por um outro. Esse desbaste pode ser feito a seco ou a úmido. Nós, da área de revestimento, nós preferimos os desbastes secos. É um problema a menos.
Fresamento. Bom, aqui nós estamos na fase mais rudimentar do trabalho. É um estágio necessário, é um estágio importante, é um estágio que tem que acontecer, é o sistema mais violento e bruto e, até certo ponto, antigo de se preparar a base de maneira mais profunda. Funciona, funciona. Faz o trabalho dele, faz o trabalho dele. Só que, além do trabalho dele, ele faz um montão de barulho. Se o aspirador não for excelente, vai fazer poeira. E não é um equipamento amigável para o operador. O coitado do operador, ele sofre. O equipamento tem um nível de vibração alto, mas é uma solução presente no mercado. Vamos lá, esse é a imagem de um jateamento captivo. O jato de granalha é, digamos, a última palavra shot blast, a última palavra em termos de preparação de superfície. Não existem pontos mais ou menos lixados, não existe risco de se criar ondulação no piso, como fresamento e até mesmo o polimento diamantado às vezes pode ocasionar. Você tem um ataque limpo, praticamente não tem poeira e ele acaba tendo um desempenho extremamente produtivo. Então, infelizmente, shot blast não é muito comum no Brasil pelo valor do equipamento. O dólar também não tem ajudado, são equipamentos importados, a sua grande maioria, e são equipamentos que demandam uma qualidade de energia que normalmente as obras não dispõem. Então você precisa, às vezes, ter um transformador, um gerador específico dedicado, um cabeamento. Então, ao mesmo tempo que ele te dá uma vantagem, você ganha algumas dificuldades, mas sem nenhuma dúvida é o melhor sistema, é o sistema mais moderno. Bom, agora nós estamos entrando no mundo dos especiais. Esse é um equipamento que particularmente é um sonho de consumo meu. Quando a gente trabalha com a aplicação de revestimento em áreas que já estão revestidas, esse equipamento permite uma remoção extremamente produtiva e rápida. Isso faz com que a gente tenha uma garantia, uma certeza da aplicação, porque é muito arriscado, tanto para o executor quanto para o cliente, uma aplicação sobre um revestimento antigo. Salvo questões onde não tem como remover, não tem como fazer poeira, não tem como você chegar na base de concreto, ou se o teu sistema é simplesmente uma película de pintura, o ideal é sempre remover o revestimento antigo. Seja ele cerâmico, sobretudo cerâmico, por conta do risco dos rejuntes. Seja ele um revestimento antigo, até mesmo por conta do comportamento diferenciado de materiais. Então, quando você tem um sistema epóxi e você vai recobrir ele por um sistema uretano, por exemplo, ou vice-versa, o ideal é remover e chegar no concreto, para você ter um sistema com menos camadas variadas no meio. Cláudio, eu acho que agora é a tua deixa para começar a apresentar os filmes. Está me ouvindo? Ou sim, Levon, estou aqui prontamente te aguardando para colocar os vídeos. Vou começar então. Vamos lá, vamos ver os Se você vídeos. finalizar, eu coloco. Pode já começar os vídeos e depois nós vamos ver o que acontece quando esses vídeos os equipamentos não são utilizados devidamente. Nós vamos ver as patologias. Vamos lá, vamos ver as fotos. Tá todo mundo visualizando essa imagem? Você está vendo, Levon? Só falta dar o play, né? Então eu vou dar o play. Eu estou vendo, esse é uma politriz, vamos fazer sempre desse jeito. É uma politriz diamantada, é um equipamento que faz o desbaste com peças diamantadas. Eu silenciei ele aqui. Vocês estão me ouvindo?
Então, existe uma preparação superficial bastante interessante e vocês conseguem verificar que para um sistema de pintura ele vai funcionar devidamente bem. Cláudio, eu acho que já está bom. Ok. Podemos ir para o próximo? Próximo. O Levon, Oi? seria bom depois você comentar novamente este vídeo, brevemente, fazer um breve comentário, porque a sua voz, o som do vídeo encobriu a sua explicação. Na realidade, esse é um sistema de polimento, ele é o sistema mais adequado para produtos até 1 milímetro, ele funciona relativamente bem, é a maneira mais adequada de se preparar um piso totalmente polido, brilhante, como esse que vocês estão vendo na foto, e ele não vai criar irregularidades que o piso, que o sistema não seja capaz de encobrir, de recobrir. Então, ele te dá a preparação, a rugosidade adequada para um sistema mais delgado, mais fino. Cláudio, vamos para o próximo. Ok. Vou dar o play, pode ser? Um minutinho só. Esse é um equipamento de pequena dimensão, é uma máquina de jateamento de granalha, seria, digamos, um produto de entrada, é uma shot blast de entrada, é uma máquina que vai fazer a mesma operação e vocês vão ver que o nível de ruído é menor e não existe nenhuma poeira no ambiente. Vamos lá, Cláudia, pode soltar. Perfeito, Cláudio. Bom, eu falei que o ruído era baixo para um ambiente de obra, não vamos esquecer isso. Mas é um equipamento que não gera poeira nenhuma e ele permite uma preparação absolutamente perfeita. E até mesmo quando ocorre o remonte da faixa de ataque, essa superfície ela fica um pouquinho mais agredida, mas é uma questão que o operador consegue contornar. Podemos ir para o próximo. Bom, agora já temos um equipamento maior. Qual que é a vantagem de se usar esse equipamento nesse local? Vocês estão vendo que existe uma série de fissuras bem em frente ao campo de ataque do jato. Essa fissura, quando você passa o equipamento por cima, ela fica absolutamente preparada para a devida colmatação a seguir. Então, num caso que você tiver um piso que apresenta patologias como fissura, e você pretende fazer um lixamento, o que vai acontecer? O lixamento diamantado, ele acaba jogando a própria poeira dentro da fenda da fissura, enquanto que a jateadora, ao mesmo tempo que ela prepara, ela limpa a fenda, ela evidencia a patologia da base e você pode trazer fazendo o preenchimento, seja com resina, seja com outro material. Então, é um equipamento, ao mesmo tempo, agressivo na medida certa e suave no sentido da preparação. Vamos ligar só um pouquinho, só para eles terem uma noção da passada do equipamento, Cláudio, e aí já pode partir para o próximo. Tá bom. Ok. Reparem como na passada do equipamento a base já fica limpa. A base fica absolutamente limpa, sem contaminante, sem poeira, sem nada. Pode ir para o próximo.
Bom, esse é um equipamento da fase dos equipamentos especiais. Conforme eu falei, vamos imaginar uma situação hipotética onde o piso precisa literalmente ser demolido. Então, esse é um equipamento eu acredito que não tem nada igual no Brasil, é uma hidrojateadora, uma hidrodemolidora superficial. Então, quando você tem uma camada de concreto totalmente contaminada e precisa fazer uma remoção pesada para você repor isso daqui com uma nova camada de concreto para posteriormente ser revestida, ou uma região onde a contaminação acabou afetando a própria estrutura do piso, você entra com esse monstro aí, que a Cláudia pode soltar. Cuidado com os ouvidos. Pode ser. Cláudia? Sim, estou aqui. Tenta fazer um pulo para a gente tentar pegar o final do filme, onde ele mostra o tamanho do estrago que o equipamento faz. Bom, esse daqui é o equipamento que está recolhendo o estrago feito pelo equipamento anterior. Na realidade, é uma máquina de demolição. Ele permite, por exemplo, a você fazer uma remoção da camada de concreto. Não existe um controle mais preciso, mas ele permite uma remoção tanto do asfalto quanto do concreto, até você chegar numa estrutura mais sadia do mesmo, sem comprometer, e às vezes ele expõe até a ferragem, por exemplo, no caso de uma laje. E o mais interessante, apesar da violência e do impacto, é uma máquina que trabalha razoavelmente limpo. É uma máquina que agride de maneira controlada o meio ambiente, eu diria. Vamos lá, tenta dar um... Acho que já deu o pulo aí. Vamos ver como é que está. Que estágio do filme que nós vamos ver. Não, tá bom. Vamos para o próximo, Cláudio. Ok. Bom, essa daqui é a mais... Cláudia, está de ponta cabeça. Eu não consigo ajustar agora, porque no download ele estava Vamos para o nesse... próximo, você tem um outro filme. Vai para o próximo. São esses 5 que eu tenho, né? Esses 5 que você tem, Uhum. é uma pena, porque era esse o filme. Bom, você tenta ajustar O ele que eu aí. posso fazer, pessoal, para não deixar de passar esse vídeo no formato correto, o Marcos Melo tem uma parte da apresentação, enquanto isso eu tento corrigir, a gente passa no final da apresentação do Marcos. Pode ser, Levon? Perfeito. Tá Eu bom. vou voltar Eu à já minha faço esse apresentação. ajuste, pode deixar. Eu vou Perfeito. liberar aqui para o Marcos compartilhar a tela dele, então. Ok. Então, não, peraí, ainda não. Ainda não. Eu tenho aqui Desculpe. ainda... o que acontece quando as coisas não dão certo? Então, aqui nós temos uma imagem de uma pintura descascando. Nenhuma daquelas máquinas bonitas que a gente estava vendo foi usado, e o sujeito simplesmente rolou tinta em cima de uma base totalmente mal preparada. Esse é um piso onde as juntas acabaram rompendo. Levon, Oi? as suas telas não estão aparecendo aqui. Seria bom a Cláudia passar para você como organizador. Sim. Que você não está compartilhando. Aí, voltou. Tá. Então, peraí. Compartilhar. Agora pode compartilhar. Tá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Isso. Vamos lá. O que Aí, acontece? ótimo. Perfeito.
Então, esse é quando as coisas não deram tão certo assim. Então, aqui nós temos a pintura descascando, porque a base não foi lixada, não foi preparada, ninguém se preocupou com nada, e aparentemente o material também não era lá grande coisa. Preparação ajuda, material de qualidade ajuda, critério é o mais importante de todas as etapas. Mesma coisa, juntas construtivas que não foram respeitadas tanto na preparação quanto na aplicação do revestimento, e você percebe que é uma junta absolutamente reta. Então, era só uma questão de se preocupar, de fazer o reforço de borda, de respeitar o comportamento da natureza. E a última foto aqui, nós temos a questão das bolhas. Acreditem se quiser, esse é uma laje. E numa laje, por um mistério que a gente ainda está tentando desvendar, existem bolhas para tudo quanto é lado. A foto não dá uma ideia da real dimensão das bolhas. As bolhas são do tamanho da mão de um adulto. E elas estão cheias de água e água limpa. Da onde que a água está vindo? Quando eu descobrir, eu conto para vocês. Eu só, por enquanto, só sei que tem água para todo quanto é canto. E a Cláudia vai mostrar para a gente o equipamento que tem que ser adotado para remover esse tipo de revestimento. Então, da minha parte, muito obrigado a todos pela paciência e pelo tempo, pela oportunidade. Marcos, a bola é tua. Obrigado, Levon. Muito obrigado, Levon. Parabéns. Muito importante tudo que você falou. Isso demonstra muito que, para os aplicadores, para os clientes em si, que a preparação do substrato, a avaliação e preparação, principalmente do substrato, é até mais caro, mais dispendioso do que a própria aplicação, né? E querer economizar nesta etapa é um erro totalmente terrível, né? Ah, não, vamos pular isso, não precisa. Não, o sucesso de uma aplicação, de uma obra de revestimento de pisos, né, Levon? Como você tem muita experiência com relação a isso, está na preparação. Se ela não for bem feita, pode ser o melhor produto do mundo, né? Pode ser o melhor produto do mundo que vai acontecer problema, não é? Correto? Perfeito, perfeito, Marcos. São faces da mesma moeda, são as duas faces, elas são coligadas. Uma coisa não funciona sem a outra. Puxa, eu tenho o melhor revestimento do mundo, mas não vou preparar, o revestimento vai se virar. Mentira, não existe, não acontece. Isso é uma leviandade, é uma visão torpe e curta do problema em si. Por isso que a gente começa pensando o problema como um todo. O problema em questão é a necessidade do cliente, ele precisa de solução. A solução começa na preparação, passa pelo revestimento e continua na manutenção, no uso correto e no treinamento do operador. Exatamente. Não adianta querer economizar nessa fase, que como você até citou ali de Sitter, né? Nós temos que diagnosticar os problemas e matá-los de imediato. Se deixarmos para depois, quiser o revestimento, tem que voltar, tem todo um gasto para poder voltar, arrancar o que foi colocado, refazer a preparação correta como deveria ter sido feita, reaplicar, aí tem material, tem mão de obra, tem gastos e mais gastos. Então, exatamente. Ou seja, faça correto a preparação e o sucesso tem um grande passo percorrido, não é mesmo? Perfeito. Eu vou falar aqui rapidamente dos produtos da SICA. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o compartilhamento, Cláudia, da minha tela. Só um minutinho, por favor. Eu quero rapidamente falar para vocês, assim, a SICA é uma das empresas do mundo mais completas em termos de materiais tanto para tratamento quanto para revestimento, e agora até com a aquisição de novas empresas, o nosso leque de produtos aumentou bastante, né? Então, eu vou passar rapidamente do que nós
nós temos a linha de produtos de revestimento, ela é completa. Hoje temos epóxis, poliuretanos, uretanos, endurecedores de superfície, linha cimentícia, linha antiestática, epóxis com maior resistência química para as indústrias químicas em geral, e agora também pinturas higiênicas e juntas pré-fabricadas, que não estão aqui, mas eu vou falar também rapidamente. Então, está aqui a família dos nossos... Opa. Vou ver aqui, passar aqui essa tela. Eita. Não sei porque não está correndo, mas, ó, uma linha completa de primers, de epóxis para indústrias, armazéns, hipermercados, hospitais, clínicas, todos os produtos da Sika, eles são isentos de solvente, com baixo VOC, então não tem cheiro, não tem certificações para utilização em salas limpas, né, clean rooms, em hospitais e clínicas, também epóxis para utilização em estacionamentos. Temos epóxis, opa, saiu descompassado ali, um outro nome, mas epóxis específicos para diques de contenção, canaletas, estações de tratamento de esgoto ou pisos sujeitos a ataques químicos. Aqui esses três, o Icosite, o Sikagard e o Sikagard antiácido, são esses que eu estou me referindo, esses para diques de contenção. Os poliuretanos, que são materiais que têm uma certa flexibilidade, ótimos para estacionamento, eles são impermeabilizantes também, né? Lajes de coberturas transitáveis e até escritórios e hotéis, quando nós utilizamos os poliuretanos em autonivelantes. Os revestimentos uretanos estão bem conhecidos para indústrias alimentícias, não tem o cheiro, né? Cozinhas industriais, frigoríficos, se utilizam muito os uretanos, aqui no caso os uretanos fosco. Temos uma linha também de uretano brilhante, e até voltando aqui, nós estamos lançando um uretano alifático, aqueles que não perdem a cor com o passar do tempo. É um lançamento para em breve, nos próximos meses, aí já estará em linha. Os brilhantes, que também é uma linha muito boa da Sika na questão estética, né? Utilizada também em indústrias alimentícias, oficinas, faculdades, laboratórios. Os revestimentos cimentícios, que são os autonivelantes, que também existem as barreiras de vapor, Levon, até que você citou, quando se tem uma umidade que a gente não consegue executar aquela obra por um ambiente fechado, onde a umidade ela nunca baixa, né? As barreiras de vapor são muito importantes, porque em 24 horas elas deixam a superfície com 4% de umidade Tramex, né? Para nós podermos aplicar os nossos epóxis. A linha de antiestáticas, né, de revestimentos tanto condutivos quanto dissipativos, utilizada em indústrias eletrônicas, equipamentos de precisão, alas de pintura, fábricas de explosivos, enfim, centros cirúrgicos também utilizam muito, temos essa linha. Os endurecedores de superfície, tanto para concretos que estão sendo pisos que estão sendo construídos, eles ainda estão úmidos, está sendo concretado, quanto para pisos envelhecidos. Temos os dois tipos de endurecedores de superfície que melhora aquela característica superficial. As pinturas higiênicas é uma novidade, que toda a indústria alimentícia há necessidade de uma pintura muito mais resistente e que não propague fungos e bactérias, né? Também utilizado em hospitais, clínicas, creches, pet shops, né? E as indústrias alimentícias, como eu falei. E a novidade também, que é o Sikafloor Joint, que é uma junta pré-fabricada, reforçada com fibras de carbono. Então, é muito interessante, ela tira totalmente a possibilidade de vibrações, né? Principalmente quando se precisa ter essa precisão, os locais mais requintados, não são passíveis de ferrugem ou algo assim, porque elas são todas resinadas, com alta resistência mecânica. E também elas já vêm seladas, elas já vêm com o selante fazendo a junção. Também tem sistemas estanque para estas juntas quando são necessárias.
Era isso que eu queria falar rapidamente, até para não alongar um pouco mais. Estou à disposição, nós estamos aqui à disposição de vocês todos. Eu levo para algumas questões, algumas perguntas. Agradeço muito ao Levon, muito obrigado, Levon, primeiro pela amizade que temos com você no mercado, você é presidente da Associação Nacional de Pisos e Revestimentos, você cuida com muito cuidado da nossa área, e até convido a todos que estiverem participando aí, né, desse webinar, a se juntar, a colaborar com ideias aí nas reuniões da ANAPRE, que serão sempre bem-vindos lá. Agradeço, então, muito obrigado a todos os presentes, me coloco à disposição. Um grande abraço, Levon, muito obrigado pela sua experiência, suas informações muito úteis. Obrigado, Max. Cláudia, vamos tentar ver o filme terrível que você não conseguiu. Então, tá bom. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Esse é um equipamento que eu estou caçando já há muito tempo, tive o prazer de conhecer melhor, e vocês vão ver a facilidade, ainda não está sendo possível aqui. Infelizmente ele está virado, né? Isso, só um momentinho que eu vou tentar mudar ele de posição. Só um momento, por favor, pessoal. Na minha máquina, Levon, só para você saber, ele aparece corretamente, tá? Alguma coisa aconteceu com esse vídeo em especial que ele ficou invertido, mas só aqui na plataforma do Webex. Eu não estou conseguindo mesmo fazer a... Deixa eu ver aqui, só um momentinho. Cláudia, se quiser, posso já respondendo algumas questões? Perfeito. Pode. Você está com elas aí, Marcos? Estou com alguma aqui. A Angélica Mota, ela faz aqui uma questão, ela faz uma pergunta a respeito de impermeabilização com poliuretano líquido numa laje de cobertura, Cláudia. Então, você fala se você pode utilizar uma argamassa para dar caimento aos ralos antes de aplicar essa impermeabilização. E se você consegue nessa argamassa uma resistência igual ou superior a 25 MPa. Não, você não consegue e não há necessidade que esse caso específico, Angélica, desculpe, ele é de uma impermeabilização de coberturas. Esse produto, provavelmente poliuretano líquido, ele talvez não seja transitável, não vai exigir tanto. Você está falando de uma argamassa mais para caimentos, uma proteção mecânica, né? Então, neste caso que eu estou entendendo aqui, como sendo uma impermeabilização, a SICA tem, inclusive, membranas líquidas para impermeabilização de coberturas, e as superfícies não necessitam de ter todo isso de MPa, não, de 25 MPa. Vamos lá. Alguma coisa para mim? Como é que vocês querem proceder? Cláudia, você vai passando as perguntas? Pois não, Cláudia, desculpa. Eu posso retomar aqui, pessoal. Peço desculpas, né, por não conseguir colocar o vídeo. Aconteceu alguma configuração aqui, mas eu posso compartilhar depois, né, Levon? Posso compartilhar? Eu te mandei mais um vídeo agora. Talvez esse você consiga. É um vídeo mais limpo. É um vídeo de demonstração. Talvez esse consiga. Vamos respondendo as perguntas. Quem sabe dá certo. Então, vocês vão respondendo que eu vou baixar esse vídeo agora. Legal. Perfeito. Como é que a gente pega aqui, Marcos? Levon, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. O Edivânio, ele faz uma pergunta assim, onde temos um piso de concreto em câmeras frias, é necessário fazer um sistema de ventilação para a aplicação? É recomendável para evitar um problema que se chama congelamento de solo. Então, tem que haver um isolamento térmico por baixo, e a recomendação é que tenha, sim, uma ventilação. Existem projetistas parceiros da ANAPRE que têm esse tipo de expertise, mas é uma coisa convencional e é um ambiente crítico, porque ao mesmo tempo que você tem a temperatura muito baixa, você pode ter problemas recorrentes com umidade, ciclo gelo, degelo. Então, são condições extremas. O revestimento tem que ser especial ou, muitas vezes, tem que partir para uma solução sem revestimento,
com o tratamento químico adequado na placa de concreto. É algo a ser estudado caso a caso. Maravilha. Obrigado. O Adson Marques, nosso grande amigo da SICA, ele faz uma pergunta também. Qual o mínimo de tamanho de corpo de prova para verificação de contaminação de piso? Na realidade, depende da profundidade, da espessura do concreto e depende do processo em si. O que isso quer dizer? Se você tem uma laje de 20 centímetros, por exemplo, normalmente você fazer uma extração na casa de 7, 8 centímetros, e se esses 7, 8 estiverem totalmente contaminados, não tem muito o que fazer. O ideal numa extração, o custo para você fazer toda a perfuração é praticamente o mesmo. Então, Watson, é interessante você fazer o corte e a profundidade em toda a camada do concreto, extrair o corpo de prova, verificar a contaminação e ainda aproveitar esse mesmo corpo de prova para submeter ele a um ensaio de compressão para ver como está o comportamento da placa de concreto à compressão também. Então, você faz um ensaio com dois ensaios, dois resultados com uma extração só, um teste só. Eu recomendo que tire a profundidade plena, é o ideal. Se não tiver como, uma janelinha de uns 5, 6 centímetros já permite que você tenha uma ideia. Eu acho que a Cláudia conseguiu colocar o meu famigerado filme. Cláudia, vamos ver se dá... Eu vou ler mais a última pergunta aqui do Alexandre Barros. Ele pergunta se a pintura higiênica, a pintura de parede, pode ser também usada em cozinhas industriais. Pode. Claro. Não só pode como deve. Tá? Ela é ótima, ela suporta muitas lavagens, é super resistente, não propaga, é antibacteriana, não propaga fungos e bactérias. Obrigado. Vamos lá para o filme. Vamos ver o filme em alguns instantes, Cláudia, só para a turma ter o sabor do equipamento. E aí a gente pega mais uma ou outra pergunta se a gente tiver tempo ainda. Ok. Cláudio, acho que está de bom tamanho. Então, gente, esse equipamento, o material que está sendo removido é um uretano, 4 milímetros, e a máquina faz a coisa parecer fácil. Essa máquina, ao mesmo tempo, remove cerâmica, remove carpete. Então, é uma tecnologia que limpa, permite que você tenha certeza, e ele está expondo o concreto. Claro, depois o concreto tem que ser desbastado com outro tipo de máquina, sim, com lixamento, com fresamento, com jateamento, mas a grande dificuldade, que é a remoção da massa, ele te faz ganhar um tempo fantástico, e vocês estão vendo que parece fácil. Maravilhoso. É muito interessante. Quem trabalha na área é muito interessante. Mais alguma pergunta ou chega por hoje? Depois você me manda as perguntas, Cláudio. Tem mais uma aqui, só a última então, Cláudia. Dá tempo para isso? Vamos lá. Sim, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é o Hildo Espanhol. Desculpe, Hildo, se eu estou também falando certo o seu sobrenome. Ele pede, Levon, para que você fale um pouquinho sobre os aspiradores, alguns modelos que você acha interessantes, se você lembre de algum, e alguma ideia de custo, assim, mas eu acho que é difícil nesse caso, né? Na realidade, alguns dos aspiradores que apareceram na tela são aspiradores, os equipamentos laranja, são aspiradores da Husqvarna. São máquinas de última geração, são sistemas autolimpantes, são máquinas que permitem que você potencialize ao máximo a capacidade de sucção. Só que hoje o mercado brasileiro já tem coisas que funcionam, equipamentos que funcionam com sistemas Venturi. Existem opções de custo de máquinas de boa qualidade, começando em
5, 6 mil reais até 7 mil reais e partindo até estratosféricos 30, 40 mil reais. Tem de tudo. Hoje o mercado brasileiro está muito bem munido de opções e de soluções. Então, marcas, eu sei que a Affinity andou fazendo alguma coisa, a própria Blastrac tem máquinas excelentes, a Husqvarna. Então, existem opções, existem máquinas. O grande segredo é você não ter uma máquina com um único motor, ter 2 ou 3 motores, é interessante, e ter um sistema de alerta para fazer a limpeza preventivamente. Não deixar o equipamento ficar saturado de poeira, que aí você perde o equipamento. E os equipamentos mais baratos, eles têm uma capacidade menor e eles acabam esquentando com alguma facilidade. O grande diferencial é esse. Espero ter respondido. Beleza. Tá bom. Gente, infelizmente o tempo está meio estourado, né, Cláudia? A gente responde depois. Tem mais algumas perguntas surgindo. Podemos responder em outra oportunidade. O Levon, acho que recebendo as perguntas, eu mesmo posso responder. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Obrigado a todos. Mesmo, pessoal. Obrigado pela paciência e pelo tempo. As perguntas que foram colocadas aqui no bate-papo, a gente consegue ter acesso. Eu vou compartilhar com o Marcos e com o Levon, né? Então, agradeço vocês pelo excelente webinar, pela excelente apresentação, pelas demonstrações, pelos vídeos, né? Na verdade, os nossos webinários com transmissões ao vivo de diversos conteúdos são voltados para a área de engenharia civil e foram criadas com o objetivo de ajudar os parceiros da marca a ampliarem seu conhecimento de forma rápida e prática. Queremos que os nossos clientes, parceiros, colaboradores e profissionais do mercado possam utilizar esse período para se atualizar com o conteúdo educativo, mas também interativo. E no dia 24 de junho, na próxima semana, teremos mais um webinar com especialistas ao vivo abordando o tema Sistemas de Injeção de Resinas em Estruturas de Concreto. Faça sua inscrição. Eu agradeço mais uma vez, Marcos Melo, agradeço, engenheiro Levon, e obrigada a todos que participaram desse webinar, e até o próximo. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau, Levon. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, Cláudia. Obrigado a você, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Se cuidem. Boa noite. Boa noite.